E se a sua vida atual não fosse resultado de falta de oportunidade, mas de escolhas silenciosas que você vem repetindo todos os dias? E se aquilo que você chama de estabilidade fosse, na verdade, a forma mais confortável de evitar quem você realmente poderia se tornar? Olha com sinceridade, sem filtro, sem justificativa elegante. Essa é a vida que você prometeu construir? Ou apenas a versão mais fácil de sustentar? Porque ninguém chega numa vida pequena por acidente. Primeiro você tolera, depois se adapta, depois defende. E quando percebe, já está preso em uma rotina que não desafia, não expande, não exige, só mantém. Todos os dias você acorda, se distrai, adia o que importa e tenta chamar isso de cansaço. Mas no fundo você sabe, não é cansaço, é conforto. E o conforto não destrói de forma barulhenta. Ele age em silêncio. Ele te dá pequenas recompensas, te protege do desconforto e ao mesmo tempo te afasta daquilo que poderia te transformar. Enquanto isso, o tempo passa e o que você poderia construir vai sendo empurrado para um depois que nunca chega. Você negocia com o seu próprio potencial e perde pouco a pouco sem perceber. O mais perigoso é que o mundo valida isso. As pessoas ao seu redor incentivam a versão mais fácil de você. Dizem para ir com calma, não exagerar, não se cobrar tanto, parece cuidado. Mas muitas vezes é medo disfarçado. A sua disciplina expõe a falta deles. A sua ambição confronta a acomodação deles. Por isso é mais confortável te ver igual, previsível, estável, domesticado. Um homem que cresce de verdade incomoda porque ele mostra, sem dizer nada, que a maioria poderia ter feito mais e escolheu não fazer. Em algum momento você fez um acordo, trocou evolução por alívio imediato. Escolheu o conhecido em vez do necessário. E agora, o resultado está diante de você. Uma rotina que não empolga, metas que não saem do papel, uma versão sua que você tolera, mas não admira. E essa é a parte que pesa, porque ninguém precisa te apontar isso. Você sente aquela sensação silenciosa de que não era para ser assim. Segura isso, não foge. Esse incômodo ainda é um dos poucos sinais de lucidez que você tem. Você não nasceu para viver no automático. Você foi condicionado a aceitar isso. Repetição, medo, recompensa fácil. Tudo foi moldando sua percepção, até você chamar limitação de normal. Mas aqui vem a verdade que você evita. Você percebeu, você sentiu, você entendeu. E mesmo assim, ficou. Não porque não pode mudar, mas porque mudar exige algo que a maioria evita. Exige desconforto, disciplina, ruptura com a versão atual. Exige abandonar aquilo que é familiar, mesmo que seja medíocre. E então você entra no lugar mais perigoso que existe, o meio termo. Você não está satisfeito, mas também não está comprometido. Sabe que pode mais, mas continua escolhendo menos. Essa divisão te destrói por dentro, porque viver assim não é descanso, é conflito constante. Uma parte de você quer crescer, a outra quer segurança. E enquanto essa disputa continua, você não avança, só se desgasta. Você não precisa de mais informação. Você precisa agir. Cada vez que você adia aquilo que sabe que precisa fazer, você fortalece exatamente a identidade que diz odiar. Isso não é sobre motivação. Motivação passa, disciplina permanece. E hoje, quem está decidindo sua vida não é disciplina. São seus impulsos, seus hábitos, seu conforto. Por isso, você se sente fora de controle, porque está. O problema nunca foi preguiça ou falta de tempo. Você treinou sua mente para fugir do desconforto. Toda vez que algo exige esforço, você busca alívio imediato. Celular, distração, desculpa. E seu cérebro aprende: se incomodar, pare. Agora, toda vez que o crescimento aparece, você recua. Não porque não consegue, mas porque foi condicionado a evitar o que é difícil. Só que tudo que você quer exige exatamente o contrário. Foco, consistência, sacrifício. E você rejeita isso automaticamente. Por isso se sente travado. Não é falta de capacidade, é padrão repetido. Você quer uma vida maior, mas age como alguém comprometido com o mínimo. E essa incoerência te corrói. Aquela frustração que você sente não é confusão, é clareza ignorada. Você não está vivendo plenamente. Você está reagindo. Reagindo ao humor, ao impulso, ao ambiente. E quem vive assim não controla nada. E quem não controla nada acaba sendo controlado por tudo. Hábitos, distrações, pessoas. É por isso que sua vida parece fora do seu controle. Porque você entregou o controle, pouco a pouco, sem perceber. A mudança não começa com um plano perfeito. Começa com um padrão diferente. Agir mesmo sem vontade, agir mesmo sem motivação, agir mesmo sem se sentir pronto. Porque você nunca vai se sentir completamente pronto. Você age primeiro e a prontidão vem depois. E aqui está o ponto que muita gente evita.
Essa mudança não é bonita, não é empolgante, não dá vontade de postar. É repetitiva, silenciosa e desconfortável. É fazer o que precisa ser feito mesmo quando você não quer. E é exatamente por isso que a maioria nunca muda. Querem resultado sem processo, crescimento sem dor, evolução sem sacrifício. Isso não existe. Então ficam presos em um ciclo. Consomem conteúdo, se sentem inspirados, não aplicam, repetem. E começam a confundir consciência com mudança. Entender não é transformar. Sentir não é executar. Só ação muda resultado. E enquanto sua rotina não muda, sua vida também não muda. E o tempo passa. E junto com ele, cresce algo silencioso, o arrependimento. Não de tentar e falhar, mas de não tentar de verdade, de saber que podia mais e não fazer. E essa dor é diferente. Porque você sabia, em vários momentos você sabia, mas escolheu ignorar. Então começa simples. Faz o que você disse que ia fazer, mesmo pequeno, mesmo sem vontade. É assim que você reconstrói confiança em si mesmo, porque hoje, no fundo, você não confia, e sem isso, nada sustenta. Pare de negociar com você mesmo. Toda vez que você pergunta, faço agora ou depois, você dá poder para a versão mais fraca de você, e ela sempre escolhe o fácil. Então muda a regra. Pensou, faz, sem debate, sem atraso, porque a hesitação é onde você perde. Isso não vai ser fácil, não vai ser rápido, não vai ser bonito, mas é assim que você sai do comum, não ficando melhor que os outros, mas deixando de ser quem você era ontem. Não existe um momento em que tudo fica leve, que você só fica mais forte. A resistência continua, mas você para de obedecer. E no final, tudo se resume a uma coisa: parar de se trair. Não é falta de capacidade, é falta de decisão. Então decide agora, não amanhã, não depois, agora. Porque a próxima ação que você tomar define quem você realmente é. Não o que você fala, não o que você planeja, o que você faz. Então faz. E se essa mensagem te despertou, considere se inscrever no canal, deixar o like e comentar qual atitude você vai executar hoje. E se quiser dar o próximo passo nessa reflexão, veja o vídeo que está aparecendo na sua tela agora.